Boa noite a todos. Primeiramente, eu sou Rodrigo Terron. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, um segundinho. Pessoal, então, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Terron. Eu sou CEO e fundador da Xiaomi. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui agora, estou muito feliz de participar. Queria agradecer o convite da Campus, parabenizar a Campus aqui em Portugal. Eu moro no Brasil, moro em São Paulo, mas sou apaixonado por Portugal. Estive os últimos 3 anos participando de eventos aí e sou apaixonado e vai ser bem legal compartilhar aqui essa palestra. Eu preparei um material bem bacana. Esse QR Code aqui tem acesso tanto às redes sociais da Xiaomi e às minhas redes sociais. A Xiaomi ela é uma plataforma para organização de hackathons, então a gente organiza aquelas maratonas de tecnologia, né, maratonas com grandes grupos de desenvolvedores, talentos em tecnologia de uma forma muito bacana. A gente está aí rodando o Brasil e o mundo nos últimos 3 anos, são mais de 400 projetos. Eu vou falar um pouquinho aqui dessa trajetória e principalmente falar um pouquinho aqui sobre empreendedorismo de impacto. Vou passar aqui o slide. Então, aqui falando um pouco da Xiaomi, né? A gente atua com grandes empresas, tanto aqui do Brasil quanto empresas de fora, são mais de 400 projetos, 6 países, mais de 100 clientes e principalmente uma grande comunidade, né? Mais de 50 mil talentos e que já significou em faturamento mais de 5 milhões de reais nos últimos 3 anos. E basicamente, de uma forma geral, a gente se posiciona como uma empresa que ajuda as empresas a se tornarem atrativas para os desenvolvedores. A gente acredita que é necessário estratégias dentro das empresas para a atração dos talentos em tecnologia, né? Então, tudo virou digital, o desenvolvedor cada vez é uma mão de obra mais valorizada e também uma mão de obra cada vez mais difícil de se encontrar e principalmente de contratar e reter, né? Porque você pode contratar eles, mas além de contratar, é importante a retenção desse talento. Então, através dos hackathons, a gente ajuda aí centenas de empresas nesse relacionamento. E aqui eu trago um paralelo muito interessante, né? A figura dos desenvolvedores na década de 70. Então, o desenvolvedor era aquele cara que, normalmente, dentro das empresas, ele ficava ali atrás do CPD escondidinho, era um talento um pouco estranho, né? O geek, o nerd, sempre tinha uma imagem assim meio, pô, esse cara, não sei, ele é um pouco estranho. Então, as grandes empresas, quando você chegava numa grande empresa, você conhecia outras áreas, né? Você conhecia o administrativo, você conhecia o jurídico, e a área de tecnologia geralmente era uma área que não era muito apresentado, principalmente porque a gente vem de um processo de transformação digital e isso vem antes desse processo, né? A década de 70, dali para frente, as grandes inovações de tecnologia, elas surgiram após esse processo. E hoje, né, os desenvolvedores, eu trouxe uma referência aqui brasileira, né, essa revista Exame é uma das mais respeitadas mídias aqui que falam sobre negócios do Brasil, e em março eles lançaram uma revista, e nessa edição o tema da revista era A Corrida pelos Devs. E aí, basicamente, eles falavam que os desenvolvedores, eles têm 20 e poucos anos, eles escolhem aonde eles querem trabalhar, escolhem quanto eles querem ganhar e realmente isso reflete um cenário do mercado, né? Hoje a figura do desenvolvedor ela é uma figura extremamente valorizada e cada vez mais o mercado vai se posicionar dessa forma, porque a tecnologia, na verdade, tudo está virando tecnologia, né? Então a tecnologia ela é o meio, mas só que ela cada vez é mais essencial. Então, assim, antes empresas de diversos segmentos que não precisavam de tecnologia passaram a adotar e a tecnologia vira um diferencial. A empresa que está bem preparada do ponto de vista tecnológico, ela está pronta para, de fato, ter um grande sucesso, principalmente pela questão de escala, né? Você não consegue escalar a plataforma sem ter excelentes desenvolvedores, excelentes talentos em tecnologia. E aqui eu trouxe 5 temas, né? 5 pontos. Eu nomeei aqui como Startup Style, mas eu coloquei 5 pontos muito importantes quando a gente fala de um empreendedorismo com impacto. E é necessário hoje, né, os empreendedores, né, eu me coloco muito nesse papel, pensar no impacto que a gente gera através do nosso negócio. E aí o primeiro ponto que eu coloco aqui é propósito, né? É muito importante que em nossas ações como empreendedores exista o propósito muito bem claro e definido.
E vou trazer um exemplo aqui da Xiaomi, né? A gente, quando começou a trabalhar e começou a ver o impacto, começou a ver o tamanho da nossa base, a gente começou a pensar muito, tá, mas qual que é a nossa missão aqui? O que é papel da Xiaomi? O que a Xiaomi precisa de fato exercer de uma forma muito, muito, muito importante? E a gente adotou 5 das 17 ODS como estratégia nossa corporativa. Se você entrar no nosso site, você vai ver a Xiaomi falando do produto, mas ali logo na sequência você vai ver esse quadrinho aqui, né, falando sobre como a gente pode, de fato, através do nosso trabalho, gerar um impacto positivo. E aí a gente associou, né, a redução de pobreza, a igualdade de educação com qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente para todos e redução de desigualdades. Então a gente começou a pensar e falou, quando eu faço um hackathon, eu acesso pessoas de todos os níveis econômicos. E muitas pessoas, às vezes, são de situações carentes, né, pessoas, famílias mais pobres. E aí o cara participa do evento, ele tem acesso a grandes empresas, ele consegue oportunidades e eu consigo ajudar durante todo esse processo, porque um dos nossos focos é gerar empregabilidade. E quando esse cara ele tem um reconhecimento no mercado, automaticamente ele cresce na vida. Então, por que a gente ajuda? Qualidade na educação, né? Então, para a gente, Hackathon cada vez mais é uma ferramenta de educação. A gente enxerga que muitas pessoas se desenvolvem, a gente tem visto grandes talentos de tecnologia que passaram por universidades e que não conseguiram, de fato, desenvolver as habilidades técnicas, porque dentro de tecnologia é importante você trabalhar a prática, e aí o cara vai no hackathon e ele consegue desenvolver essas habilidades, porque é uma técnica de educação. Igualdade do gênero, eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente, mas a gente tem lutado muito para ter principalmente mais inclusão dentro dos hackathons, né? Mulheres dentro do hackathon. É algo que assim, a gente tem trabalhado assim sem parar para gerar ali um ambiente com muita diversidade. A gente entende que a inovação está muito associado à diversidade dentro das equipes, e a gente tem visto isso no Hackathon. Volta aqui em trabalho decente, né? A gente tem gerado ali muitos e muitos e muitos empregos através das competições, e aí uma vez que a gente gera emprego, que a gente ajuda na questão das famílias carentes, então uma pessoa que era muito pobre, ou que ganhava muito pouco, de repente esse cara ele passa a ter uma condição melhor, e a gente não muda a vida dele, a gente muda a família dele. Então a gente consegue exercer isso com redução de desigualdade. E a gente já impactou mais de 50 mil pessoas. Então é muito importante que o propósito esteja muito claro dentro da empresa. Hoje o nosso propósito é esse. Os nossos pilares, né? A gente, acho que começo do ano passado, a gente levantou e falou, cara, o que é a missão da Xiaomi? E a gente elencou 4 grandes blocos, né? O primeiro dele é ser global, que casa muito com esse momento, tá aqui palestrando na campus de Portugal, e eu me sinto muito honrado, mas foi um posicionamento nosso de assim, a gente precisa ser global. O segundo a gente precisa levar mais diversidade para a tecnologia, então a gente tem trabalhado muito, 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 muito nisso, e tem sido uma experiência bacana. O terceiro mudar a forma com que as empresas contratam talentos em tecnologias, e isso também é um trabalho assim muito interessante que a gente tem feito. E por último, o pilar é ser a marca mais amada pelas comunidades de tecnologia. Então, quando a gente fala que tem 50 mil pessoas na nossa base que já foram impactadas, a gente acaba desenvolvendo um relacionamento, a gente acaba se aproximando desses talentos e aí a gente completa o nosso propósito, né? Então, hoje o nosso propósito ele está muito vinculado às metas de desenvolvimento, objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que é um pacto global, né, e que a gente consegue enxergar muito propósito nisso. Seguindo aqui, aí eu entro num segundo pilar, né, o pilar cultural. Então, assim, um empreendedor, ele precisa, de fato, pensar na cultura. Então, quando você começa um negócio, quando você está ali no ato de iniciar, é importante que você, no fundamento, desenhe o que vai ser a cultura do negócio, né? E isso é essencial, né? É muito importante que a gente consiga, de fato, criar, e mais do que isso, que a gente consiga preservar essa cultura, né? Porque conforme os negócios vão crescendo, a gente vai perdendo o fator cultural, e isso é um problema, assim, muito, muito, muito grave. Opa, meu slide não passou. Agora sim.
E aí eu trouxe um exemplo aqui para falar de cultura bem interessante, né? Que é o exemplo do Airbnb. O Brian, que é o fundador do Airbnb, ele fala que em 2012, quando eles receberam o Series C, né, que é uma rodada de investimento muito grande, ele convidou, né, o Peter Thiel, que foi um dos investidores, falou, cara, vem tomar um café aqui no escritório, vem conhecer aqui o escritório, né, vamos bater um papo, pô, você é nosso investidor, queria muito compartilhar com você um pouco do que está acontecendo, e aqui tem até o link, né, porque ele transformou isso num artigo, que é um fato muito interessante, porque o Peter falou para ele, olha, a maior dica, o maior conselho que eu posso dar para você é não estrague a cultura do Airbnb, não estrague a cultura da tua empresa. E isso é algo essencial. Então, a cultura é simplesmente uma maneira compartilhada de fazer algo com paixão. Então, a gente como empreendedor, a gente precisa de fato atrair pessoas com paixão. A gente precisa de fato desenvolver um relacionamento que preserve e que garanta uma evolução cultural dentro do negócio. É algo muito importante que às vezes a gente não valoriza tanto, né? Às vezes a gente no dia a dia como empreendedor, a gente passa ali a valorizar mais o negócio, o modelo de negócio, rodadas de investimento, crescimento, até time, mas a gente para e acaba com a cultura. E a cultura é o que fez dar certo. Você só percebe que o seu negócio está certo e está caminhando para o caminho certo quando você tem de fato uma cultura bem desenvolvida. Quando você tem, de fato, um planejamento que preserve a sua cultura. Isso foi uma grande lição dentro da Xiaomi. A gente teve vários problemas culturais no decorrer da trajetória como empreendedores e chegou uma hora que os próprios sócios olhavam e falavam, pô, eu não sei se eu quero continuar, porque a cultura estava frágil. E aí a gente voltou e falou, vamos resgatar a nossa cultura desde lá do início e entender o que aconteceu, né? Entender por que se perdeu, é exatamente isso, né? A cultura ela se perde quando ela não é um foco. E aí a gente resgatou e conseguiu trazer isso para o time novamente, e hoje a gente está aí num ritmo e num momento interessantíssimo, eu diria. E tudo porque a gente, de fato, preservou a nossa cultura e recuperou, né? Às vezes você vai falar, pô, eu sou empreendedor cara, eu acho que a gente era super legal no começo, a gente tinha uma mega cultura estruturada e de repente a gente perdeu isso. Isso pode acontecer. E aí a gente resgata a cultura. É importante tratar dessa forma. E aí tem essa frase que eu achei bem interessante, né? O que perdurará por 100 anos, como acontece na maioria das empresas de 100 anos, é a cultura. A cultura é o que cria a base para todas as inovações futuras. Se você quebrar a cultura, você quebra a máquina que cria seus produtos. E é interessante pensar dessa forma, porque você pode quebrar, de fato, você pode mudar, né, pivotar, né? A gente, como Xiaomi, a gente pivotou. Nosso modelo de negócio inicialmente era um modelo de negócio de criar eventos online. De repente, o nosso modelo de negócio passou a ser, ou melhor, antes era de criar eventos presenciais. De repente, a gente só faz eventos online. O modelo, o produto é novo, criou um produto novo. Mas se você quebra a cultura, você quebra essa máquina que gera os produtos. Então, é algo muito essencial. Esse case do Airbnb é muito interessante. Inclusive, agora o Brian tem um mega desafio, né? Ele saiu várias matérias, várias reportagens falando do momento delicado que o Airbnb está passando, mas eu tenho certeza que o fator cultura ainda é algo importante e que eles vão sair dessa, vão se recuperar. Mas, assim, é importante entender o impacto de não valorizar e de não preservar a cultura. Então, a gente falou de propósito, a gente falou de cultura, a gente entra num terceiro tópico, que é o tópico de colaboração. E colaboração é um ponto bem interessante, né? Eu vou compartilhar um case nosso para falar um pouco de ações de colaboração, mas é algo essencial. É algo que, se a gente não pensa, se a gente não trabalha, se a gente não estrutura, isso pode gerar um impacto gigantesco. Eu vou falar um pouco sobre isso. Aqui eu trago duas ações. A primeira ação, a gente é um projeto, né, chamado Reboot. Logo que começou o grande impacto, né, da pandemia do Covid-19, a gente se juntou com mais 4 empresas do mesmo segmento que poderiam até em alguns momentos ser chamados de concorrência. A gente chamou eles e falou, gente, a gente pode ser concorrente, a gente pode estar ali num caminho um pouco diferente, mas eu queria dizer para vocês que se a gente se juntar, a gente vai gerar e deixar um legado positivo.
A gente, com o projeto Reboot, impactou mais de 30 mil pessoas. E o que foi o projeto Reboot? Todas as ações que a Xiaomi fazia e que as outras 4 empresas faziam eram ações voltadas para quem programa, para o desenvolvedor formado, para o desenvolvedor atuante. E a gente falou, olha a quantidade de pessoas ficando desempregadas, como a gente pode mobilizar as nossas bases, trazer pessoas que precisam, de fato, de novas oportunidades e passar esse conhecimento. A gente impactou 30 mil pessoas falando, cara, a tecnologia pode ser uma oportunidade para você. Você perdeu seu emprego, tua vida está um pouco bagunçada, mas a gente pode ajudar vocês nesse sentido. E foi algo muito interessante, foi super noticiado, foi um projeto que trouxe prestígio para todas as marcas. E aí foi um trabalho de colaboração. Por que a Xiaomi não fez sozinha? Porque quando a gente trabalha e colabora com os players do segmento, a gente consegue, de fato, desenvolver projetos melhores. A gente era incapaz de fazer algo desse porte sozinho. E foi um grande projeto, o impacto foi super positivo. E aqui no outro lado, a gente criou o Mega Hack Covid-19. Também tem o link aqui. Se você acessar megahackcovid19.xiaomi.io/results, ou não precisa pôr barra, que tem um direcionamento, a gente criou um grande hackathon para gerar soluções de combate ao Covid-19 ou soluções que ajudem na retomada, né? Então, aqui foi feito com um fundo de investimento gigantesco aqui no Brasil, que é a Stella Ventures. Eles são muito fortes e o Edson, que é um dos investidores assim, que eu mais respeito aqui, ele falou, cara, vamos juntar forças, juntar as startups do portfólio da Stella, juntar empresas, iniciativa pública, iniciativa privada. E eu achei uma loucura, porque a gente estava no começo, foi em março, né? Todo mundo muito incerto de o que ia acontecer, como ia acontecer, qual que é os próximos passos, fica em quarentena, não fica em quarentena. E a gente se agarrou e falou, vamos fazer. E foi um projeto que tomou uma proporção gigantesca, saiu em TV, foi noticiado, gerou um impacto assim que a gente não imaginava. E, de novo, foram mais de 60 empresas dentro do Mega Hack, mais de 3 mil participantes, e é o tipo de ação que a gente não conseguiria fazer sem colaboração. Então, o empreendedorismo de impacto está relacionado em juntar bons players e fazer grandes projetos de impacto. E isso é algo muito, muito, muito importante. Seguindo aqui para o nosso quarto tópico, porque eu tenho mais 7 minutos, eu vou correr um pouquinho, eu vou falar sobre diversidade. Diversidade já não é mais um tema que pode passar despercebido, que a gente pode ignorar, que a gente pode não tomar um cuidado, ou não tomar uma frente, ou não se posicionar. Aqui eu trouxe 2 ações. Primeiro foi um hackathon exclusivo para mulheres, que em 3 dias a gente conseguiu mais de 500 inscrições. E por que exclusivo para mulheres? Porque a gente precisa trabalhar questões como confiança. Então a gente foi lá e falou, por que tem mulheres que nunca participou de hackathon? Porque elas não se viam naquele ambiente, não tinham um ambiente com elas não tinham um sentimento de pertencimento, de, eu faço parte desse lugar. E aí quando a gente fez um projeto envolvendo quase 500 mulheres, envolvendo mentoras, envolvendo ali players, a gente conseguiu um impacto gigantesco. Isso não só melhorou e entregamos um evento bacana, como a gente gerou um impacto em todos os nossos eventos depois desses eventos, o nosso percentual de mulheres atuantes dentro dos hackathons cresceu, porque a gente focou. E aí esse segundo projeto foi feito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, juntamente com a Sony Music, e a gente olhou e falou, só 4% da indústria da música inteira é feminina. A produção, a composição, toda a parte, a musicalidade, os instrumentos, toda geral, né? A indústria da música chegou nesse estudo e aí a Sony procurou a gente e falou, cara, como a gente pode usar uma estratégia de hackathon para mudar esse cenário? E foi um projeto muito interessante também, porque a gente reuniu nomes da música brasileira e a gente conseguiu gerar um impacto gigantesco que, assim, ficou marcado. Ficou muito marcado. A gente conseguiu, assim, até hoje a gente colhe os impactos dessas ações voltadas para a diversidade. E diversidade, assim, não dá para ser mais algo que, legal, vamos falar sobre diversidade. Não, tem que ter ação. E o empreendedorismo de impacto, ele é um empreendedorismo com ação. Então, essas 2 ações, elas geraram um impacto que já faz mais de 1 ano e que a gente ainda está colhendo esse impacto e vendo, e vidas de pessoas foram mudadas. E isso é muito importante. E aí, fechando aqui, né, o último bloco,
é uma palestra bem curtinha, pelo tempo que eu tenho, é falar sobre comunidade. E comunidade é algo muito importante, algo que está na veia da Xiaoyi, né? Nosso coração bate e trabalha em comunidade desde o nosso dia 1. E aqui eu trago um elemento muito interessante, é um case nosso, lá em São Francisco, na Califórnia, no Vale do Silício, porque assim, a gente cresceu no Brasil trabalhando com comunidades. Os nossos primeiros projetos vieram da comunidade. E aí quando eu cheguei lá no Vale, né, no começo do nosso processo de internacionalização, eu falei, cara, eu preciso me conectar com uma comunidade. Eu tive muita dificuldade no começo, muito pelo cenário, né, de, pô, não sou americano, estou tentando levar a tecnologia brasileira para o Vale do Silício, que é o maior polo de tecnologia do mundo. Então foi muito difícil esse começo. E aí um dia eu falei, cara, eu vou fazer o que eu fiz no Brasil. Eu criei uma comunidade. Eu gerei valor. Então aqui foram 1.100 pessoas, 15 eventos, 9 sponsors, onde eu gerei valor para eles. E não ganhei nada por isso, porque o movimento de comunidades, de meetups, ele é gratuito. Assim como tem aqui na Campus centenas de palestrantes que também estão aqui como voluntários, doando a experiência, doando o tempo, doando parte do conhecimento deles aqui, numa Campus Party em Portugal, numa Campus Party Brasil, em mais de 30 países, e a comunidade é algo essencial. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue crescer, a gente não consegue agir se não for por comunidade. Então eu criei a BEM Meetup. Se você entrar lá no bemmeetup.com, tem todo o histórico, os vídeos dos eventos que a gente fez lá na Califórnia. A comunidade hoje, ela se mantém. Esse ano teve evento, eu estou aqui no Brasil, em fevereiro a gente fez um evento especial de 1 ano de BEM Meetup, completamente voluntariado, e foi incrível, assim, foi super interessante. E isso ajudou no entendimento cultural. Então hoje, se eu fosse trabalhar um processo de internacionalização, por exemplo, para Portugal, eu começaria com comunidade, eu começaria gerando valor, porque comunidade é uma troca. E aqui eu trago uma ação que eu fiz, né? Quando eu cheguei ali, eu precisava criar aquele ambiente de meetups, eu fui num grande evento e eu dei um passo atrás, porque aqui no Brasil a gente faz grandes projetos, eu mandei fazer aqui 1.000 folhetinhos desse aqui, e eu fui atrás da comunidade. Falei, cara, você conhece a BEM Meetup? Você já ouviu falar dos nossos meetups? Você já participou de algum deles? E isso demorou ali um mês e meio, e a gente conseguiu trazer um engajamento gigantesco, e isso permitiu a gente realizar mais de 40 projetos nos Estados Unidos no ano passado. Permitiu a gente criar uma força de venda e uma marca, né, uma reputação da marca Xiaoyi na Califórnia, que até hoje ela tem gerado oportunidades para a gente, principalmente nesse momento onde tudo está online, a gente consegue estar próximo das ações ali no Vale e criar e desenvolver. Então, a comunidade ela traz um elemento muito importante. Aqui foram alguns projetinhos, né? Esse projeto aqui, o primeiro, foi muito legal, foi um hackathon. Esse menino do meu lado aqui, ele é o Kai Musk, ele é o filho do Elon Musk, e esse é o time da escola dele que organizou o Angel Hack, foi um hackathon dentro do Snapchat em Los Angeles. Esse aqui foi um outro evento em Fremont, dentro da 42 University, que é uma universidade sem professores, e a gente fez um grande hackathon para high school, né, para a galera bem novinha, e aqui era um sonho meu conhecer um ginásio de um high school americano, e a gente rodou um hackathon no ginásio, e foi uma experiência muito, muito bacana. E a comunidade, ela traz essa sustentabilidade para o negócio. Bem, eu sempre finalizo aqui, eu tenho 50 segundos com essa frase da Nancy Duarte, ela é lá da Califórnia também, um dia eu assisti uma palestra dela, e ela falou que o futuro, ele não é um lugar para onde a gente vai, ele é um lugar que a gente precisa criar, um lugar que a gente vai criar, e eu tenho vivido isso como empreendedor, e acho que vocês também podem viver isso como empreendedor. Se eu pudesse deixar uma palavra de incentivo, eu diria que crie teu próprio futuro, e acho que é muito essa mensagem que a Campus traz nessa edição em Portugal, essa é muito a mensagem que a Xiaoyi leva aonde a gente vai. Estou muito feliz aqui, agradeço o convite, espero que o conteúdo tenha gerado valor, porque a minha intenção aqui é gerar valor a todos, e até a próxima Campus, e parabéns a todos que estão na organização desse evento fantástico. Foi um prazer vir aqui e dividir esse momento com cada um de vocês. Obrigado.